Boa noite, companheiros. Nesta quinta-feira, vamos dar início à nossa reunião de hoje, lendo a lição 101 do livro Fonte Viva, A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque, se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para a nossa prece inicial desta noite. Amado Mestre Jesus, Virgem Santíssima de Nazaré, que o Senhor nos consagre essa noite muita paz, muita sabedoria, muita esperança nas palavras que vêm através de Flávia nesta palestra, que nós possamos realmente entender que nós devemos ser e não apenas existir ao materialismo, ao imediatismo, que muitas vezes toma conta do nosso ser, que nós possamos realmente ser virtude, sermos nós enquanto família diante de Deus, enquanto irmãos um do outro, como espíritos imortais que somos. Que nós possamos entender cada palavra dita hoje, que nós possamos exemplificar
tudo aquilo que nós aprendemos em nossas atitudes do dia a dia, em nossos pensamentos também. Ampara, Senhor, esta casa querida, todos aqueles necessitados do seu amor, do seu amparo e da sua luz. Fica conosco, Senhor, fica em nossos corações hoje e sempre. Agora virá uma música para a irradiação dos médios passistas. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende em estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Vamos chamar, então, a nossa companheira Flávia para a palestra de hoje. Olá, boa noite a todos. Coisa boa, alegria do encontro. Está todo mundo me vendo direitinho, me ouvindo bem? Boa noite a todos. A gente agradece muito a oportunidade do estudo, a oportunidade de estar aqui juntinho, interagindo um pouquinho com vocês, assim, da gente estar se sentindo assim um pouquinho mais perto, né? Noite fria, mas aqui nós estamos, nós nos sentimos protegidos, aquecidos sob a bandeira do Evangelho do Cristo. Bom é estarmos aqui. Bom, Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5,
que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas da natureza. Então, o conhecimento da doutrina dos espíritos amplia enormemente a visão do homem sobre a vida, sobre o outro, sobre si mesmo. E aí nós temos postulados como a existência do elemento espiritual no ser humano, a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico e a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual, acrescidos da noção de reencarnação, permitindo que a nossa compreensão se dilate, a compreensão de inúmeros fenômenos que até então eram considerados fantásticos, sobrenaturais, inexplicáveis. Então, Kardec vem mostrar, através do Espiritismo, que não há mais o sobrenatural, não há mais o inexplicável. Há aquilo que ainda foge à nossa compreensão, não que não haja uma explicação, né? E saber desse constante intercâmbio nosso com o mundo extrafísico, em que se encontram os espíritos desencarnados, aqueles que já se encontram despidos da veste de carne, nos impõe uma responsabilidade muito, muito grande. Uma vez que somos nós que atraímos para o nosso convívio os espíritos que se afinam conosco, aqueles que vibram conosco na mesma frequência, na mesma faixa vibratória. E nós vamos encontrar Allan Kardec questionando em O Livro dos Espíritos, na pergunta 459, se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. E a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes, são eles, os espíritos desencarnados, que vos dirigem. Então, essa é uma pergunta, entre outras tantas, que abordam esse tema, a questão da influência ou da intervenção dos espíritos em nossas vidas. E as respostas dos espíritos às indagações de Kardec demonstram para nós que, na maioria das vezes, estamos todos, sim, agindo inconscientemente sob a influência dessas entidades espirituais que se afinam com o nosso pensamento, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de agir, ou que simplesmente se encontram ali vibrando na mesma faixa, são atraídos, então, por sintonia, por afinidade. E a gente atrai justamente aqueles que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental, das nossas elaborações mentais. E é dessa forma que nós elegemos aqueles que serão as nossas companhias. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que nós exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam, se acercam de nós, atraídos que são, por se afinizarem conosco. E é a partir daí que muitas vezes passam a nos dirigir, comandando os nossos atos. E quando a criatura se encontra em processo de atuação espiritual negativa, ocorre aquilo que se convencionou chamar de obsessão. E isso é muito mais comum do que se possa imaginar. É aquela ideia negativa que se fixa
que se instala na nossa tela mental, enfraquecendo o nosso campo mental, enfraquecendo a nossa vontade, se manifestando, em princípio, como uma inspiração sutil, sem grandes manifestações exteriores, que vai gradativamente se instalando e ganhando espaço sobre a nossa mente. E a origem da palavra obsessão, ela está no latim, obsessione, e significa ação de sitiar, assédio, cerco, bloqueio. Vejam que é uma terminologia de guerra, de batalha, e do ponto de vista espiritual é exatamente isso que ocorre. Os termos que a doutrina espírita consagrou são totalmente apropriados para descrever o que ocorre. O obsessor é aquele que ocupa um espaço, que cerca, o sitiador. É o agente da obsessão, encarnado ou desencarnado, que numa ação que pode ser voluntária, deliberada ou até inconsciente, domina, persegue, assedia, importuna, em função da sintonia moral que ele estabelece com a sua vítima, que vai se denominar obsidiado ou obsedado. É quem sofre o efeito desse processo obsessivo. E Allan Kardec irá nos dizer, agora, já no livro A Gênese, que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. E aí, onde ele diz mau espírito, vamos entender que nem sempre o espírito obsessor é deliberadamente mau, mas um espírito inferior, né? Tendo em vista o estado evolutivo em que ele se encontra, mas não deliberadamente mal, necessariamente. Então, a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo, apresentando caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores ostensivos, perceptíveis, como eu já citei, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. E aí, quantas enfermidades, né? Quantas patologias físicas, psíquicas estão associadas a quadros obsessivos. Alergias, né? Quadros alérgicos, lesões de pele, enfim, a gente poderia citar aqui inúmeros casos, distúrbios circulatórios, cardiopatias, doenças autoimunes, infecções respiratórias, diversos tipos de câncer até, entre muitas outras doenças, nada mais são que reflexos dessa constante ação deletéria dos espíritos que estão vinculados às nossas mentes e ao nosso organismo físico através das teias da obsessão. É como se o espírito obsessor lançasse sobre a sua vítima, depois a gente vai explicar, né? Uma espécie de capa, de manto fluídico. E debaixo dessa capa fluídica cria-se uma atmosfera comum através da qual ele exerce a sua ação, ele exerce a sua influência, que muitas vezes pode, sim, criar lesões neurológicas, transtornos psíquicos, transtornos emocionais e até mesmo enfermidades físicas, alcançando o campo celular da criatura. E aí, nós vamos compartilhar hoje um caso narrado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um caso bastante interessante, bastante sugestivo. Está lá no capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. É um caso
eles estavam, André Luiz e uma equipe de espíritos, estavam visitando um grupo espírita. E eles observam, sentado numa fileira, um rapaz, um cavaleiro doente, que estava ali muito incomodado, muito aflito, acompanhado pela sua mãezinha. E aí ele diz assim: abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética em direção ao rapaz. Pedro, Pedro! E aí a gente sabe que, normalmente, essas entidades elas não têm acesso permitido no interior do centro espírita. O centro espírita conta com defesas, com barreiras magnéticas que bloqueiam o acesso dessas entidades. Daí, muitos de nós relatarem a sensação boa que sentem ao adentrar a casa espírita. Ah, isso aqui parece um paraíso, como é agradável, que ambiente leve, que ambiente agradável. Porque, do ponto de vista espiritual, é um ambiente saneado, livre dessa influência, porque é livre do acesso de entidades infelizes. Então, nesse caso especificamente, eles permitiram o acesso do espírito obsessor que estava ligado a esse rapaz, o Pedro. E aí, de imediato, ele alcançou o companheiro encarnado, que desfechou um grito agudo e caiu desamparado. E o rapaz começou, então, a se debater numa espécie de convulsão epilética. E aí, de imediato, o instrutor espiritual, o mentor espiritual, determinou, né, que o rapaz fosse transferido. Aí os companheiros encarnados que estavam presidindo a reunião transferiram o rapaz para um leito, num espaço separado da Assembleia, né? Ele foi isolado da Assembleia, que estava ali participando daquela reunião na casa. E André Luiz, com aquele grupo de espíritos que estava ali, acompanhou o enfermo. E aí, o que eles observaram? Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz. Por certo, Pedro, ligeiramente afastado, né, do corpo físico, naquele estado de emancipação da alma, né, engalfinhou-se com o espírito obsessor, numa luta feroz. E isso se refletia no corpo físico através da convulsão, que aos olhos dos encarnados parecia ser um ataque epilético vulgar, um ataque epilético comum. E aí André vai descrever tudo o que acontece com o rapaz, né? Que estava com a musculatura toda contraída, os dentes cerrados, muito pálido. E o que acontece? Dona Celina, que era uma médium, né, que ali estava, começou a orar. Não, antes disso, tem um detalhe importante aqui para eu dizer. O desventurado, o obsessor, continuava gritando, porque ele estava ali engalfinhado com Pedro, em espírito, né? E gritava: vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos. Bradava colérico. Permanecia o cavaleiro
plenamente ligado ao algoz, o córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesma. E Aulus, o instrutor espiritual, então, informou: é a possessão completa, ou a epilepsia essencial. Sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. E aí a médium começa, então, a orar, e aí a gente vê a ação terapêutica da prece. À medida que ela vai orando ali em voz alta, das mãos dela vão se desprendendo jatos de luz, de força luminescente, que vai envolvendo os participantes daquele conflito, tanto Pedro quanto o espírito obsessor, que vão experimentando sensações de alívio. O perseguidor, então, como que envolvido numa substância anestesiante, ele cai em repouso, em sono profundo e reparador, se desprendendo automaticamente da vítima, e guardas e socorristas, então, o conduziram adormecido, né, a um outro local de emergência. E aí, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? E responde: pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado. Endividado com o quê? Com a lei divina. Endividado com aquele irmão. A redimir-se. Um espírito endividado a redimir-se. Uma criatura enferma, necessitando de auxílio. E com relação à frequência na casa espírita, disse que ali, naquele ambiente de estudo do Evangelho, naquele ambiente de paz, ele recolheria forças para se refazer. Assim como a planta raquítica encontra estímulo para a sua restauração no adubo que lhe oferece. Olha que analogia perfeita. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Salutares e renovadores pensamentos, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca, naquela ligação estreita entre eles, né, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Então, à medida que um vai se melhorando, através da evangelização, o outro também vai sentir esse efeito. E aí, o Aulus vai continuar explicando que o Pedro está preso a um significativo montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. E aí ele vai contar que o atual obsessor havia sido irmão biológico do Pedro numa encarnação passada. O Pedro era um médico
a época, né? Isso lá em meados do século XVIII, ou do século XIX, né? Do século XIX, e ele usou da sua influência, à época, para forjar, olha que coisa grave, para forjar um laudo psiquiátrico para internar o irmão num hospício pelo mero interesse mesquinho de ficar com a esposa dele, por quem ele se apaixonou. E aí, ele passou anos internado nessa estação psiquiátrica, nesse hospício, e ali ele desencarnou. Desencarnando e encontrando Pedro na posse da mulher, imagina, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes então a existência e aguardou-os além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. O Pedro, o irmão e a esposa do irmão, né? A cunhada que passou a ser esposa dele. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, foi a primeira a reencarnar, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais. Então, a mulher reencarnou e acabou recebendo Pedro como filho, na presente encarnação, purificando o amor de sua alma. Olha aí, né, como que a gente pode sublimar os laços de amor através da maternidade, né? O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando, obstinado, cristalizado no ódio a que se rendeu impensadamente. E aí, Alves vai dizer que penetramos forçosamente no inferno que nós criamos para os outros. Olha isso, gente. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Ou seja, em algum momento, nós teremos que enfrentar a hora da reparação, do reajuste. Isso é lei de causa e efeito, né? Esse é o mecanismo da nossa evolução, que se dá, né, naqueles três momentos. O momento da tomada de consciência através do arrependimento, o momento da expiação e o momento da reparação. Só assim é que nós nos quitamos as nossas dívidas diante das leis divinas. E aí, Hilário, um companheiro, né, espiritual, aqui, amigo de André Luiz, vai questionar se Pedro, não, vai indagar assim, ele irá se curar em tempo breve? Alves, então, respondeu, quem sabe? Isso dependerá muito dele, aí a gente vê que o processo é de autocura, e da vítima com quem se encontra endividado. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça, começam na ação do pensamento. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito. Mas aí ele vai explicando que mesmo depois
que se extinguirem os acessos, né, de possessão, ele ainda vai sofrer por um bom tempo os reflexos do desequilíbrio, porque certamente ficam sequelas neurológicas, né, cujas matrizes estão lá no perispírito lesionado. E aí Lário questiona, e isso é trabalho de longa duração? Ao que o instrutor espiritual, Aulos, responde, quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de fórum íntimo, está lá na intimidade de cada um. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. As sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem, sem esmorecer. Amando sempre, né? Porque o amor, só o amor, é a medida curativa e profilática da obsessão. O amor que liberta as consciências escravizadas, o amor que cura as nossas chagas emocionais, o amor que nos impulsiona ao nosso verdadeiro, legítimo, maior objetivo, né, da nossa existência, que é evoluir. Evoluir para a conquista da felicidade, da paz e da plenitude, aos quais todos nós estamos fadados, né? Porque somos filhos e herdeiros de Deus. E aí, voltando a Kardec, em A Gênese, ele prossegue dizendo que, do mesmo modo que as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, o que são essas influências perniciosas exteriores? Os agentes infecciosos, né? Vírus, bactérias, fungos, agentes alérgicos. A obsessão também é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Então, a obsessão é uma doença moral. E nós sabemos que as intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. E toda desarmonia exterior reflete, na realidade, uma desarmonia interior. Olha aí o caso do Pedro, né? Se ele fosse a um neurologista ou a um psiquiatra, talvez o diagnóstico fosse de epilepsia, né? E, na verdade, a gênese do problema era um processo obsessivo de longa data, porque ele se encontrava preso através das amarras do ódio, trazendo naturalmente dentro de si as matrizes da culpa que ele vinha trazendo, né, de encarnações anteriores. E aí nós vamos encontrar a Maria Teodora Guimarães, no livro Os Filhos das Estrelas, nos dizendo uma coisa muito interessante, que mesmo que nos escondamos atrás das nossas vistosas fantasias de bons cidadãos, de exemplares pais de família ou boas praças, além de fervorosos religiosos, dados à filantropia ou ao serviço espiritual, somos absolutamente transparentes para os nossos antigos parceiros ou inimigos, que nos conhecem muito bem e não custam a nos reconhecer nos dias de hoje, mesmo quando travestidos em outra personalidade. Então, na grande maioria, os casos de obsessão revelam, sim,
o reencontro de inimigos do passado, que facilmente conseguem nos identificar, porque a questão aqui é que a nossa emanação vibratória, fluídica, nos desnuda e nos identifica para o mundo espiritual, né? Daí, então, nós devemos nos lembrar sempre da recomendação de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Como é importante a gente se lembrar, né, dessa recomendação do Cristo, além daquela outra, que também está em Mateus, neste mesmo capítulo 5. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, meus amigos, importa, do ponto de vista da nossa tranquilidade futura, reparar o mais depressa possível os erros que nós cometemos contra o nosso próximo. Perdoar os nossos inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de discórdia, de dissensões, toda causa de animosidade, de ódio. Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo de outro. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vemos aí a importância do perdão como tratamento e prevenção contra a obsessão. O ato de perdoar, o que naturalmente inclui o auto-perdão, é fundamental. O perdão é um poderoso instrumento de cura e de libertação. E Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Eu vou repetir, porque essa frase vale... É frase para colar ali no espelho, né? Para a gente ler diariamente. Toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. E aí a gente lembra do adágio popular: quem semeia ventos, colhe tempestades. Lei de causa e efeito. Não é? E a gente se remete também à música, né? A música do início. Só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Só nós podemos, né? Transformar esses espinhos em flores perfumadas. E aí Kardec vai indagar na questão 466 do Livro dos Espíritos, por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? E a resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a nossa fé. A fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque, na realidade, nós sempre iremos ter a influência do bem e do mal. Porque assim como nós temos os espíritos
inferiores, nós temos também os espíritos benfeitores que vêm nos influenciar ao bem, que vêm nos restabelecer o equilíbrio, que vêm nos orientar, que vêm nos inspirar. O livre-arbítrio aparece aí, então, como expressão da nossa liberdade individual, porque depende de cada um de nós aderir ou não a essa ou aquela influência. Nós temos esse comando. E os espíritos ainda dizem aqui que a nossa missão é vos colocar no bom caminho. E quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal. A resposta aqui evidencia, então, que a gênese do problema obsessivo está sempre dentro de nós. Está sempre dentro de nós. Nós atraímos os espíritos pelas nossas emissões mentais, pelo conjunto, das nossas ideias. E aí vamos falar um pouquinho, então, da desobsessão. Claro que eu preparei um estudo bem mais didático, falando dos fatores predisponentes à obsessão, falando dos tipos de obsessão, mas eu preferi, na última hora, focar nesse aspecto da terapêutica da obsessão. Profilaxia e terapêutica da obsessão. E aí, Adenauer Novaes, no livro Conhecendo o Espiritismo, vai nos dizer que desobsessão é o nome de um conjunto de técnicas que são utilizadas com o intuito de eliminar as causas do problema, bem como os efeitos, as causas e os efeitos das obsessões. A sua fundamentação está concentrada na transformação moral das personagens envolvidos, tanto o obsessor quanto o obsidiado. Porque, independente de o obsessor ser afastado, em função do seu esclarecimento, o paciente, a suposta vítima, que a gente chama de obsidiado, ele pode continuar sofrendo em consequência das matrizes de culpa que ele traz dentro de si, por conta dos débitos contraídos lá atrás, no passado. Daí a importância da moralização dessa criatura, da sua transformação moral, do auto-perdão e da cura interior. E a obsessão, como todas as enfermidades, ela pode ser curada através de um tratamento especializado. E são necessários alguns procedimentos terapêuticos que consistem em conscientização, reeducação e evangelização, tanto do obsessor quanto do obsidiado, o intercâmbio espiritual, que envolve permitir, ou possibilitar que o obsessor se comunique, fale, desabafe, porque ele também sofre, ele também necessita dessa escuta terapêutica, fluidoterapia, que ocorre através dos passes, da água fluidificada, das preces, reequilíbrio familiar, que vai envolver um suporte da família, o culto do evangelho, e tratamento e apoio psicológico até, se for o caso. Porque o trabalho da desobsessão, ele é baseado sempre no amor. Porque ele procura ver a todos, tanto o obsessor quanto o obsidiado, como irmãos enfermos, necessitados de esclarecimento, necessitados de acolhimento, de carinho, de atenção. E em qualquer processo de desobsessão, a parte mais importante do tratamento vai estar sempre reservada ao paciente, à suposta vítima, ao obsediado.
é o que nós chamamos de autodesobsessão, que é aquele conjunto de esforços que a criatura vai empreender em favor de si mesma, para se ajudar, para se melhorar. E aí a gente lembra daquela frase, né? Aquela célebre frase que está lá no Evangelho: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, é preciso haver esse esforço de dominar-se a si mesmo, dominar as más inclinações, se reeducar, buscar a cura interior através de transformação moral. E esse método de trabalho, ele tem um passo a passo, né? Normalmente, nas casas espíritas, acontece o atendimento fraterno, que é aquele primeiro momento onde a criatura chega à casa espírita, que vai conversar, ali vai ser feita uma coleta de informações, uma coleta de dados. Depois vem a pesquisa, né? Aquela consulta espiritual, que é um exame mediúnico do caso, em que normalmente o espírito obsessor tem a chance de se comunicar através do médium. Ali acontece um diálogo, e aí eu me lembro sempre daquele livro, o primeiro livro de Hermínio de Miranda, publicado em 1974, Diálogo com as Sombras. Que livro bonito e importante da gente ler, para a gente conhecer um pouco melhor esses mecanismos, né, da desobsessão. Normalmente, o espírito, então, se abre, fala, relata a sua dor, e aí a gente vai ver que ele é tão vítima quanto a vítima encarnada, porque ele também sofre, ele está cristalizado na dor, ele está cristalizado no sofrimento, ele não consegue perdoar, ele não consegue dar um passo adiante. O outro já teve a chance de reencarnar e ele ainda está ali. Agora, vale lembrar ainda que muitas vezes esses papéis se alternam, tá? Os espíritos estão ali no plano espiritual, cultivando aquela coisa do ódio recíproco, aí um é afastado para reencarnar, o outro segue do plano espiritual obsediando. Aí aquele que está encarnado desencarna, esse encarna e os papéis se invertem. Aquele que era obsediado passa a ser obsessor. Enquanto eles não desatarem esses nós do ódio para desenvolverem os laços do amor, porque nó é diferente de laço, né? O problema não se resolve. Mas, como dizia Chico Xavier, o que é o ódio se não o amor que adoeceu? Né? O ódio é um amor doente, é um amor que precisa de tratamento e de cura. Não é? Então, esse momento da consulta espiritual, do exame mediúnico do caso, é um momento muito importante, que é quando se vai dar voz a esse espírito sofredor, que ali vai chorar, vai desabafar, vai descarregar uma boa parte dessa carga deletéria através do médium, que nesse momento se converte numa espécie de fio-terra, né? Que descarrega uma boa parte dessa energia. Isso vai conferir um grande alívio a esse espírito, e muitas vezes ali, dialogando com o doutrinador da reunião de desobsessão, ele consegue tomar consciência da sua situação, da sua realidade espiritual. É o primeiro passo para o arrependimento e para todo o processo de cura e libertação desse espírito. E aí vem o tratamento, né? Essa é a parte dedicada ao espírito, que vai ser encaminhado muitas vezes para dormir, para repousar, descansar, refazer as energias, participar de grupos de estudo, até que ele tenha condições, uma vez recuperado, uma vez fortalecido,
de reencarnar, enfim, de dar uma guinada na sua vida, de impulsionar o seu processo evolutivo. E com relação ao encarnado, ao obsidiário, são os passes, as preces, a água fluidificada, o culto no lar, a frequência casa espírita, né, o estudo, que vai ser importantíssimo. A gente viu no caso do Pedro a importância daquela criatura estar ali. Ele, como médium, sendo portador de uma mediunidade atormentada, talvez ele não tivesse condição, nesta vida, de exercer a mediunidade de tarefa, de vir a integrar o corpo de médios da casa, o corpo de trabalho da casa, porque ele iria ficar com sequelas neurológicas, ele ia ficar com uma série de dificuldades por conta do longo período em que ele esteve ali, envolvido naquelas teias de ódio, né? Preso naqueles grilhões de ódio. Então, vai demandar um longo tempo para que essa criatura possa se reabilitar e possa, enfim, reencarnar em melhores condições, podendo exercer mediunidade, podendo trabalhar, né? Mas a gente viu o relato ali, né? A fala ali do instrutor espiritual com relação à importância dessa criatura estar presente na casa espírita, se beneficiando do ambiente saneado da casa, né? Das vibrações de amor que ali tem. E a dedicação ao trabalho no bem também é importantíssima, né? A um trabalho assistencial, enfim, está engajado numa causa edificante. E com relação à autodesobsessão, vale lembrar que nada exime essa criatura do seu esforço próprio na busca da sua conscientização, do seu aprimoramento moral, né? Porque o compromisso é o da autocura. Tudo isso a casa espírita oferece como meios para que essa criatura possa se restabelecer, possa se libertar desse quadro obsessivo, possa se reabilitar para uma vida saudável, útil, produtiva. Quem nunca, né? Quem de nós nunca esteve envolvido nas malhas de um processo obsessivo? Quem de nós? Mas o esforço é de cada um, né? O esforço é de cada um. Embora a casa espírita nos ofereça todos os recursos terapêuticos, nada nos exime do esforço próprio. Através do estudo, da conscientização, do aprimoramento moral, do trabalho no bem, da reforma íntima, né? Antes de mais nada. E olha a indagação de Kardec na pergunta 467. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Porque muitas vezes, quando se falava em possessão, associava-se logo à possessão demoníaca, né? A ideia de um demônio, e achava-se que aquilo era caso perdido, né? Aí vinham lá os padres, exorcistas. A gente tem histórias bizarras aí envolvendo esses processos de exorcismo, como se o obsessor fosse um demônio a ser exorcizado. E nós sabemos que não se trata disso. Se trata de um irmão em sofrimento, que precisa muito mais de acolhimento do que de julgamento, não é mesmo? Que precisa de tanto acolhimento, ou mais até, do que o irmão encarnado. Mas aí Kardec vai questionar se o homem pode se libertar dessa influência. E a resposta, sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam, porque eles, os espíritos, né, apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus sentimentos. Então, vejam que muitas vezes o obsessor não é um invasor, não. Muitas vezes ele está mais para um convidado. Nós é que convidamos esse irmão, elegemos esse irmão como nosso companheiro por afinidade. Ele se identifica conosco, com o nosso padrão mental,
com o tipo de leitura que nós cultivamos, os hábitos que nós cultivamos, nossos vícios, que é aquela história dos fatores predisponentes, não é? Para o plano espiritual, nós somos transparentes. Nós temos a nossa aura, que nos revela, que exterioriza tudo que nós sentimos. Nosso estado vibratório, nosso estado mental, ele é exteriorizado através da nossa aura. Então, facilmente, nós somos identificados pela qualidade da nossa emissão mental. Daí, nós é que atraímos os espíritos pelos nossos desejos ou pelos nossos sentimentos. Aí a gente tem que cuidar de quê, então? Cuidar da qualidade desses desejos e da qualidade desses sentimentos. É a questão da reforma íntima mesmo. E a grande medida curativa, então, sem dúvida nenhuma, curativa e profilática, é o desenvolvimento do amor em nós. O amor, esse sentimento que consegue brotar no charco de nossas imperfeições, sem se misturar às impurezas do nosso lixo emocional, como nos diz a Hermance do Fogo. O amor, esse sentimento que consegue brotar no charco das nossas imperfeições, sem se misturar às impurezas do nosso lixo emocional. Ele brota dentro de nós, tal qual o lírio que nasce, né, no meio do lodaçal, no meio do pântano. E essa referência de Hermance ao nosso lixo emocional é muito pertinente, porque é justamente o nosso lixo emocional, as nossas mazelas morais, que nos fazem presas fáceis para o poder dominador e coercitivo das obsessões. Porque é justamente pelo nosso lixo emocional, essas mazelas morais, essas brechas, né, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que vão atrair esses companheiros, né, por uma questão de afinidade. E a gente termina com Martins Peralva, que no livro Estudando a Mediunidade vai nos dizer que nós dispomos exuberantemente de meios para associar a nossa mente com as forças superiores, livrando-nos assim do assédio das entidades ignorantes. Nós dispomos exuberantemente desses meios, meios de nos proteger, meios de evitar essa interação, né, essa aproximação, esse assédio dos espíritos infelizes. Esses meios são, entre outros, bondade com todos, consciência reta, estudo e trabalho, compreensão e tolerância, oração sincera e serviço aos semelhantes. Então, meus amigos, já posso terminar? Alguém sinaliza aí para mim? Posso? Eu gostaria de agradecer muito. Eu espero que tenha sido um estudo proveitoso. Espero que eu tenha conseguido me fazer clara, didática. Eu tinha preparado mais um monte de slide aqui, mais um monte de conteúdo para compartilhar, e na última hora eu resolvi suprimir uma porção de coisa, incluir outras, mas eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito útil, muito importante mesmo, rever esse assunto, revisitar esses textos que foram indicados aqui, né, pela equipe doutrinária da casa, a qual eu agradeço muito, tá? Carmen Célia, Ruth, que prepararam para nós com tanto carinho essas recomendações, essas referências bibliográficas. Como foi bom voltar à Gênese,
voltar ao livro dos médiuns, voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, tão querida, Hermance de Flor, Chico, né? Emmanuel, através de Chico, lá no Encontro Marcado. Eu li, com muito carinho, com muita gratidão, todas as referências bibliográficas que me foram oferecidas, mas fiquei à vontade também para passear em outras referências, né? Então, meus queridos, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Viu? Obrigada mesmo. Agradecemos a Flávia a palestra de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos, então, para a prece final. Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nós possamos cuidar do nosso eu com bastante carinho, com bastante amor, com bastante zelo, entendendo que só depende de nós o nosso viver, o nosso nos dando o melhor para o outro também. Que nós possamos entender a seriedade da nossa vida, a seriedade daquilo que fazemos, principalmente daquilo que pensamos a cada dia que nós passamos aqui na Terra, nesta encarnação. Que nós possamos realmente seguir o exemplo do Cristo, que nós possamos realmente viver e viver com alegria, com resignação, com esperança, com muita fé, aproveitando cada dia que nos é dado, cada momento que nos é dado, como Flávia falou, para a nossa reforma íntima, que nós possamos realmente cuidar do nosso coração e cuidar do outro como nosso irmão. Fica conosco, Senhor, fique em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.